Gente, quando se está diante de sentimentos desafiadores, por exemplo, como depressão, frustração, indignação, acaba que nós realocamos, né, o barco da vida, o carro da vida, nessa ambiência de depressão, frustração e indignação. E quando nós estamos realocados, posicionados num ambiente de depressão, frustração e indignação, nós passamos a enxergar pela ótica dessa ambiência. Ou seja, se eu estou numa posição de depressão, frustração, indignação, eu passo a olhar para as circunstâncias desafiadoras que estou vivendo, problemas, dores, com a ótica e com as lentes que este lugar me dá. Então, quando nós falamos assim que é de suma importância buscar auxílio, é porque os olhos que se vê é os olhos do lugar que se está. Então, se o que eu estou vivendo é depressão, frustração, indignação, o meu ponto de vista vai ser a partir desse lugar que eu estou. E você é o lugar que você está. Você enxerga aquilo que está dentro de você, porque você é o que ocupa a sua mente. Os seus olhos enxergam aquilo que o seu interior permite ele enxergar. Por isso que eu sempre digo, é plenamente possível duas pessoas olharem para o mesmo lugar e terem percepções totalmente diferentes. Porque o que você carrega, o que está em você, aquilo que preenche o seu entendimento, o seu interior, capacita e norteia a sua percepção do que os seus olhos veem. Então, se eu estou num ambiente de tristeza, o meu ponto de vista vai ser a partir da tristeza. E isso altera a minha percepção. Percepção é como nós interpretamos informação. Então, tem muita informação que não tem como eu ler ela diferente, porque eu estou num lugar de tristeza, de dor, frustração, decepção e por aí vai. Então, se o que eu estou vivendo é depressão, é frustração, indignação, se eu estou vivendo uma ambiência de tristeza, eu estou vivendo dor. E dor sempre vai alterar a percepção. Porque quando se tem dor, se enxerga a partir dela. Você é capaz que já teve dor, um exemplo. Eu já tive dores que eu cheguei no hospital e a hora que for olhar, toma esse remédio, eu vou te dar uma injeção. Eu nem perguntei o que era, eu nem analisei as informações que estavam falando. Por quê? Porque a dor altera a minha percepção. A dor, ela altera a minha capacidade de filtrar, de entender informação. Eu falei, aplica, me dá aí, deixa eu tomar. Nem sei o que eu estou tomando, mas por quê? Porque a dor, ela altera a percepção. Percepção é como nós interpretamos informação. Com dor, você nem quer saber de informação, porque você está movido por ela. Então, se você está nessa ambiência, a dor está governando. Então, como alterar o que está do lado de fora? Interpretar essa informação de maneira diferente, já que eu estou olhando com a ótica, com as lentes da dor. E com as lentes da dor, eu estou lendo a partir da dor a dor. Então é complicado. Então eu preciso trazer à memória algo que me dê esperança. Eu preciso de exemplos de pessoas. Eu preciso de pessoas que estejam enxergando por uma percepção diferente da minha. Eu preciso trazer à memória, de alguma maneira, como Deus já trabalhou em pessoas que passam pelas mesmas dores que eu, como pessoas leem o que eu estou vendo. É como os espias, né, que foram espiar a terra prometida lá em Números 13, se não me falha a memória, e foram 12. E dos 12 olharam, viram, provaram a mesma coisa na terra prometida, mas quando volta, 10 tem uma percepção de impossibilidade. 2 tem uma visão, uma percepção de possibilidades. Porque o que se é de dentro enxerga diferente o que está de fora. Quando se é algo, quando se está bem aqui dentro, se enxerga bem do lado de fora. Então nós precisamos de pessoas que estejam enxergando bem, melhor do que nós. Pessoas que têm uma experiência, pessoas que passaram por algo que nós ainda não passamos. Pessoas capacitadas, tá bom? Pessoas que de alguma maneira têm maturidade para fazer com que nós venhamos enxergar por um ângulo que nós não estamos conseguindo ver, porque estamos olhando pelo ângulo da dor. E olha que interessante. Se você abrir a sua Bíblia e for para 1 Reis, capítulo 19, você vai ver quando Elias ele entra numa depressão, porque ele recebe uma ameaça, ok? Ele recebe uma ameaça e ele entra em depressão. Jezabel manda uma carta ameaçadora, uma mensagem ameaçadora, Acabe vai chorar para ela, e Elias pede a morte para si. Por quê? Porque ele enxerga a partir da ameaça.
E se você vê em 1 Reis 19:11, Elias está dentro da caverna. E o anjo do Senhor diz, ó, sai para fora. Você tem que mudar a maneira como você está enxergando. Você está enxergando por dentro da caverna. Sai dessa caverna. Gente, guarde isso aqui. Elias tinha vivido coisas grandiosas, se você ver. Ele tinha experimentado coisas grandes, envergonhado lá os profetas de Baal, tal. Jezabel, Acabe passou uma vergonha danada, foi chorar para Jezabel e ela foi lá ameaçar ele. Mas ele não conseguia olhar isso. Porque ele olhou a partir da dor, a partir do medo, ele olhou a partir da depressão. Se você for para 2 Reis, capítulo 5, do 11 ao 14, vai falar de Naamã, quando chega diante da casa de Eliseu, e quando ele se frustra, ele está frustrado, agora é a frustração. O texto diz que ele abandona, volta para trás, ele abandona o milagre, a possibilidade de cura, porque ele está frustrado, porque as coisas não saíram conforme ele queria. Ou seja, o ambiente de dor faz você enxergar diferente. Guarda isso. A comitiva de Naamã, aqui em 2 Reis 5, do 11 em diante, ela enxerga diferente. A comitiva que está com Naamã, seus servos, toda a sua comitiva diz assim, não, Eliseu te pediu algo simples, se tivesse te pedido algo difícil você não ia fazer. Ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas Naamã está cheio de argumento, porque Naamã está enxergando a partir da frustração. Ele foi frustrado, ele não soube lidar com a frustração. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, ele tinha um monte de expectativa, que Eliseu saísse, fizesse festa, levantasse as mãos para o céu, encostasse nele. E Eliseu não fez isso, Eliseu mandou um servo sair. Ou seja, quando Naamã enxerga a partir da frustração que está do lado de fora, ele abandona a cura, o milagre. Por quê? Porque ele está enxergando a partir da dor. E aí ele precisa dos seus servos, da sua comitiva, para mostrar uma percepção, um ângulo diferente. É por isso que muitas das vezes nós vamos precisar de pessoas que estão vendo diferente, porque estamos olhando a partir. Às vezes estamos olhando a partir da dor. O último exemplo que eu quero dar para você é a respeito de indignação. Quando você está em Lucas 10, do 40 ao 42, Jesus na casa de Marta e Maria, Maria para, as irmãs de Lázaro, Maria está sentada aos pés de Jesus e Marta em muitos afazeres, trabalhando pra caramba, porque Jesus está lá, os discípulos estão lá, ou seja, e aí Marta olha para Maria sentada e ela fica indignada e ela vai falar, você não vai fazer nada, Jesus? Você não vai fazer nada? Quando Marta olha a partir da indignação, ela não consegue ter a percepção, ela não discerne quem está na casa dela. Ela está julgando a irmã, mas ela não entendeu. Presta atenção, minha irmã não está trabalhando como eu estou trabalhando, porque Jesus está aqui. Então, Lucas 10, 40 a 42, Marta está olhando a partir da indignação. Então, quando a gente está no lugar de dor, depressão, de alguma maneira, frustração, indignação, a gente olha a partir da dor, a dor pro que está do lado de fora. Então, fica aqui um conselho, busca ajuda, peça ajuda. Eu não estou falando isso para você pedir ajuda para mim, não, pedir ajuda para uma igreja, não, mas estou dizendo assim, busque por Deus, clame. A palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei, procure por Deus. Deus é Deus, tem seus meios de falar com você. Deus vai falar com você, Jeremias 33:3. Busque ajuda. Procure pessoas maduras no trabalho, na profissão, na área que você atua. Peça conselhos a pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda, em pedir auxílio. Sabe, Deus quer te auxiliar e eu creio que Ele vai pôr pessoas para te auxiliar. Esteja você onde estiver. Eu não estou falando isso por ser de igreja, por ser pastor. Não, eu estou dizendo isso porque na vida, às vezes, você precisa de um conselho. No esporte que você pratica, na empresa que você está, você precisa procurar o gerente, você precisa... Peça ajuda, cara. Não guarde para si, porque às vezes você vai olhar da dor porque está do lado de fora.